Boa tarde a todos, céus abertos sobre a vossa vida, seu em Cristo, pastor Damião. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente a vida de todos. Estávamos mais uma vez aí alguns dias sem gravar, mas o bom Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui comunicando com todos os queridos e testificando daquilo que o bom mestre, o bom pai tem realizado e feito na nossa vida. Nessa tarde nós vamos abordar um assunto de extrema necessidade e que se faz necessário abordar diante de tudo que tem acontecido nesses últimos dias. É fato que diversos acontecimentos na área familiar têm chamado a nossa atenção. É fato que Deus, ele é o arquiteto da família, o projetor. Foi Deus que criou, foi Deus que planejou maravilhosamente a família. Criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, estabeleceu princípios e os abençoou. A princípio de tudo, eu quero que você entenda que Deus, ele fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. Da imperfeição se sai imperfeição, mas da perfeição se sai a perfeição. Deus é perfeito e o que ele faz perfeito. Ele fez a família, abençoou a família e deu ao homem a oportunidade dele viver uma vida plena, uma vida maravilhosa e extraordinária. Mas o Senhor não interferiu nas decisões do homem. Ele deixou ele ser o Senhor das suas decisões. Deus deu ao homem o direito dele escolher o que ele quer fazer da sua vida. E foi exatamente aí que nós fomos infelizes. Exatamente aí que nós fomos infelizes. Se você é um bom leitor da Bíblia, você percebe que logo nos primórdios da humanidade, o homem começa a deturpar aquilo que Deus fez perfeito. E o que foi que Deus fez perfeito? A família, como nós estamos falando aqui nessa tarde. Deus fez a família perfeita. Estabeleceu os princípios, estabeleceu as regras e disse, anda nesse caminho, que tudo vai dar certo. Anda nesse caminho, que vai fluir. Anda nesse caminho, vocês vão prosperar, vocês vão crescer. Vocês vão alcançar lugares altos nessa vida. Deus estabeleceu e deu ao homem, ortogou ao homem o direito dele decidir o que ele queria fazer da vida dele. Só que Deus orientou. Deus orientou ao homem. Aí aparece um homem na Bíblia por nome de Lameque. Lameque, ele resolve deturpar aquilo que Deus tinha feito perfeito. Aquilo que Deus fez, criou, formou perfeitamente, vem Lameque e começa a bagunçar. Aí alguém me pergunta, pastor, como foi que Lameque, ele bagunçou a família, sendo que eu quase nem escuto falar desse homem? Ora, quando você lê o texto sagrado, você vai ver que Lameque, ele foi o primeiro poligâmico da Bíblia. E o que é isso? Ele teve duas mulheres.
E qual foi o casamento, e qual foi o modelo que Deus estabeleceu? Qual foi o modelo que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Aí vem Lameque e cria a poligamia. Ele tem 2 mulheres. Daí as coisas começam a desandar. Porque depois de Lameque vai vir outros homens que vão fazer semelhante a ele. E quando você vê o que acontece, é assombroso. Eu vou dar a referência bíblica para você. Gênesis capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 19. Diz assim: E tomou Lameque para si 2 mulheres. É a primeira vez na Bíblia que você vai ver um casamento poligâmico. Gênesis capítulo 4, verso 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Lameque traz a poligamia, que era o homem ter mais de uma mulher. Você não vê na Bíblia um casamento poligâmico dando certo. Você tira pelas contendas que tinha entre Lia e Raquel, Sara e Agar. Se há inúmeros fatores bíblicos que comprovam que de fato a poligamia não era vontade diretiva de Deus, era vontade permissiva. Deus permitiu, mas não era diretiva, porque ele deu ao homem o direito de homem escolher. Então Lameque já traz a poligamia e começa a deturpar aquilo que Deus tinha feito perfeito. Por isso que o responsável, o causador da bagunça é o próprio homem. É o próprio homem que é o causador da bagunça. Aí eu vou ler agora um texto bíblico, juntamente com vocês, que está aqui em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Vamos ler aqui mais uma referência bíblica para nós trazer aqui uma rápida explicação, para que o livro não fique, para que a mensagem não fique tão extensa. É Cântares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas. A palavra tem no normal e no diminutivo. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor, somente até aí. Deus, fala para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém, Jesus querido. Amados, que Deus abençoe. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom, Ele é benigno, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. A misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado, Deus tem nos abraçado, Deus tem nos suprido, Deus tem cuidado de nós. E por ser Deus o arquiteto da família, Ele nos abençoou. Porque mesmo depois da queda do homem, que nós vemos ali que Lameque, que é o primeiro poligâmico da Bíblia, ele pega aquelas 2 mulheres para se casar, começa a deturpar, e no capítulo 6 a gente vê Deus falando que vai destruir o homem. Vem um dilúvio, escapa Noé, a sua família, começa a vir outras gerações, e através da vida de Abraão, Deus estabelece uma bênção para a minha vida, para a sua vida e para as nossas vidas. Deus vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então Deus abençoou a minha família. Deus abençoou a tua família. Só que nós somos senhores das nossas próprias decisões. Você é senhor das suas decisões. Eu sou senhor das minhas decisões. E nós precisamos ter cuidado, porque o texto bíblico que nós lemos aqui em Cântico dos Cânticos se refere a relacionamento. O texto ele não está solto aqui falando de raposas na forma literária do texto e raposinhas que destrói vinha de uma forma literária. Não. Está falando de uma forma simbólica. Porque essas raposinhas, se nós não tivermos cuidado e nos policiarmos, elas entram sorrateiramente na nossa vinha, que aqui significa o nosso casamento, e destrói. Eu quero citar aqui, nessa tarde, algumas raposas e algumas raposinhas que, se nós não tivermos cuidado, elas podem sim destruir a nossa vinha. A primeira raposa que eu quero falar é a raposa da falta de diálogo. Amós capítulo 3, versículo 3 vai dizer assim: como, pois, andarão dois juntos se não tiverem em acordo? Para haver acordo tem que haver diálogo. Para haver acordo tem que haver diálogo. Essa raposa da falta de diálogo, ela tem conseguido destruir muitas vinhas. Você como homem casado, você como uma mulher casada, você precisa entender que o diálogo, ele é benéfico para o relacionamento. Seja mais comunicativo. Seja mais comunicativa. Quando aconteceu um problema, muitas vezes é um problema simples, insignificante, pequeno. Por causa da falta de diálogo, tem pessoas que fazem uma tempestade no copo d'água. Uma tempestade no copo d'água. Coisas simples. Às vezes é uma fala mal interpretada. Aí, por não ter paciência para se sentar, porque tem gente que só quer falar. Eu já aproveito para falar de outra raposa também. É um problema. Pessoas que só quer falar e não quer parar para ouvir. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Você tem que eliminar essas raposas do seu casamento. Elimine o mais rápido possível, porque elas são destruidoras, vorazes de vinhas. Se aconteceu um desentendimento entre você e o seu cônjuge, chama ele. Chama ela. Só que não chama no meio da rua não, para todo mundo escutar. No secreto, dentro do quarto. Senta e conversa. Senta e soluciona o problema. Faz assim que essa raposa será liquidada. A raposa da falta de diálogo e a raposa da incapacidade de ouvir, ela será extirpada da tua vinha. Eu tenho que entender que não é porque eu sou um pastor, que eu oro, que eu jejum, que eu leio Bíblia, que eu subo um monte, que eu sou um homem perfeito. Não, eu tenho as minhas imperfeições, cometo os meus erros com a minha esposa. Só que eu tenho que me sentar e conversar com ela. Eu tenho que dialogar, conversar. Eu tenho que estar preparado para ouvir críticas. Nós temos que ver o casamento
levando assim para o lado político, como uma democracia, não é uma ditadura. Não, a democracia ela tem que reinar dentro do casamento. Porque se eu for o ditador, que só grita, 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 e não para sentar, para ouvir, para conversar, para que eu possa também observar os meus pontos fracos, os meus erros, as minhas falhas, as minhas vulnerabilidades. Isso daí você percebe tudo quando você para ouvir. É por isso que essa raposa da incapacidade de ouvir, ela tem causado uma destruição sem precedente. Interessante que uma puxa a outra. Geralmente as pessoas que são incapazes de ouvir são pessoas que são incapazes de reconhecer os seus erros. Outra raposa. Outra raposa. Incapacidade de reconhecer que está errado. A falta de humildade tem levado muitos casamentos para o ralo. Você precisa ser humilde, meu irmão. Não tenha vergonha de pedir perdão à sua esposa e reconhecer que errou. Ei, minha irmã, tu precisa ser humilde. Não tenha vergonha de pedir perdão ao seu marido e dizer que errou. Tudo isso vem através do diálogo, da conversa. Mas eu tenho que eliminar essas raposas da minha vinha o mais rápido possível. Eu tenho que estar aberto, completamente aberto ao diálogo. São duas pessoas, duas cabeças, dois pensamentos diferentes. Às vezes são gostos diferentes. Pode, com certeza, acontecer os desentendimentos. E você como um homem sábio, você como uma mulher sábia, você vai sentar, vai conversar. E com certeza, através de um diálogo sadio, se chega a um denominador comum. Se chega a uma compreensão. E se você é o mais maduro, se você é a mais madura, é o mais sábio, é o mais entendido, que chegou mais rápido em um patamar mais elevado de maturidade, muitas vezes você tem que até se aberrogar do seu direito. Se aberrogar, sabendo que está certo, faça-se de errado para ganhar o errado. Porque muitas vezes a pessoa de cabeça quente, ela não vai reconhecer que está errado. De cabeça quente, dificilmente a pessoa vai reconhecer que errou. Aí se você for um homem sábio, uma mulher sábia, você se aberroga do seu direito, admite que está errado, mesmo sem estar errado, para ganhar o errado, e quando a poeira baixar, a tempestade acalmar, que esfriar, a pessoa vai cair em si e vai dizer, puxa vida, rapaz, era eu que estava errado esse tempo todo. Puxa vida, era eu que estava errado. Era eu. E essa raposa, ó, eliminada. Eliminada. Por quê? Porque tu foi sábio. Porque tu foi sábia. Sábia. Assim como Abigail. Viu que Davi estava furioso. Davi ia esbagaçar Nabal. Não ia sobrar nem a casca. Ele ia passar por cima como um rolo compressor. Ele vinha com fúria. Eu acredito que Davi vinha babando sangue, porque ele estava mesmo. Naquele tempo era espada, não tinha para onde correr, não. Não venha me chamar de carnal, não venha me interpretar como carnal, não. Davi ia para esbagaçar, meu irmão, para esbagaçar. O negócio era sério, mas por causa da sabedoria de uma mulher sábia, podemos dar nome a essa mulher, a Abigail, nessa tarde. Eu vou dar nome a Abigail, eu vou chamar ela de a pacificadora. Aí, nome lindo. Eu vou chamar ela de a pacificadora, aquela que apazigua e não tumultua. Ela apaziguou a ira de Davi.
ela acalmou Davi. É aqui que nós temos que abrir o nosso entendimento e entender que essa raposa ela tem que ser liquidada. Essa raposa e as raposinhas, elas têm que ser liquidadas do meio do nosso relacionamento, porque a nossa vinha não pode ser destruída. Não pode ser destruída. Então, no nome de Jesus Cristo, guarda essa palavra no teu coração, palavra rápida, mas vem de Deus, para a tua vida, para o teu casamento, e você vai ser um canal de Deus, você vai passar essa mensagem para o maior número de pessoas, você vai compartilhar esse link para o maior número de pessoas que você conhece, que estão enfrentando crises no casamento, que estão precisando ouvir essa palavra. Eles têm que liquidar essa raposa. Falta de diálogo, senta. Vamos sentar aqui, minha filha, vamos sentar aqui, meu filho. Vamos conversar. Fale. Deixa a pessoa falar. Porque tem pessoas que não têm paciência para ouvir. E o que me intriga mais nas pessoas que são impacientes para ouvir é que elas têm bastante paciência para falar. Se possível, passa 1 hora, 2 horas falando. Mas quando chega a vez delas ouvir, não quer ouvir. É uma anomalia. Eu vou chamar isso de raposão, nem de raposinha. É uma raposa grande. Essa daí é voraz, é destruidora de relacionamento. Precisa sentar para ouvir. Precisa ouvir. Eu não posso só estar criticando a minha esposa, só falando que ela tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo, é isso. Não. Até porque se você é uma mulher sábia, se você é um homem sábio, você vai usar o método sanduíche. Aprenda com Jesus. Aprenda, pai, Jesus é extraordinário, o mestre dos mestres. Aprenda com ele. Use o método sanduíche quando você for criticar o seu cônjuge. Elogie, critique e elogie. Assim, a crítica não vai ser nem percebida. Porque tu elogiou, tu apontou, a pessoa não tem ponto forte? A pessoa não tem só defeito. Não, a pessoa não tem só defeito, ela tem as qualidades dela. Então elogia, critica e elogia. Método sanduíche. Nós temos que aprender com o mestre. Nós temos que aprender com o mestre dos mestres. Então, nessa tarde, nós estamos aprendendo a liquidar a raposa e as raposinhas do nosso relacionamento, que começa pela falta de diálogo, que acarreta uma sequência de problemas. Que os céus iluminem a nossa mente. Que os céus nos dê sabedoria. Que os céus te dê sabedoria. Tá bom, homem de Deus? Deus vai abençoar o teu casamento ainda mais. Deus vai abençoar o teu matrimônio ainda mais se tu colocar essas palavras em prática na tua vida. Agora você não pode ser egoísta. Compartilha essa bênção. Escolhe 10, 20, 30, contato teu aí. Manda esse link. Manda esse vídeo para essas pessoas ouvir. Estão precisando ouvir essa palavra. E Deus vai te abençoar. Eu vou orar agora pela tua vida e pelo teu casamento. Eterno Deus e soberano Pai. Abençoa a vida desse varão, a vida dessa varoa. Abençoa o casamento dele, o casamento dela. Faça prosperar. Abre os olhos, abre o entendimento, Senhor, para que ele veja, para que ela veja. Joga todo o mal por terra, Jesus. Confirma a vitória e a bênção na casa, na família e no casamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus querido. Graças, graças e graças a Deus. Deus abençoe, céus abertos sobre a vossa vida.